do Senhor. Como eu havia prometido, essa é a segunda parte do vídeo sobre família, que foi lançado anteriormente, e hoje nós vamos falar sobre filhos, né, sobre parentes, sobre finanças e sobre sexo. Antes que eu inicie o assunto, que nós vamos tratar, os assuntos, né, que nós vamos tratar hoje, eu quero fazer aqui uma recapitulação, porque eu recebi muitas mensagens aqui no meu WhatsApp, né, de irmãs, de amigas, dizendo assim: irmã Rose, explique um pouco melhor aquele tópico da submissão da mulher ao homem, porque eu não entendi direito o que a senhora falou, né? Eu acho que ficou assim meio truncado, então eu gostaria que realmente a senhora explanasse um pouco melhor. Mas, de fato, eu já começo aqui, né, reconhecendo e pedindo desculpas, que de fato eu tenho assim uma narrativa um pouco, eu cometo muita digressão, ou seja, eu estou num assunto, daí a pouco eu já pulo para outro, tal, mas isso é próprio assim, vamos dizer assim, é um vício de narrativa que eu tenho, que eu tento cuidar desse vício, digamos assim, mas às vezes escapole, né? Então eu vou tentar hoje assim ser mais assim linear, né? Começar um raciocínio e terminar. Embora eu tenha muita dificuldade para isso, né? Mas vou tentar. Submissão da mulher ao homem, né? Como eu disse no vídeo anterior, aparentemente essa orientação, né, bíblica, essa orientação de Deus para as mulheres, num primeiro momento, parece assim uma orientação machista, uma orientação assim esdrúxula, né, e até cruel, né, para com as mulheres. Mas todas as vezes, e isso é uma constante, isso é uma máxima mesmo bíblica, né? Todas as vezes que nós nos depararmos no texto bíblico com alguma orientação, com alguma regra, né? Que pareça assim deslocada, que pareça sem sentido, que pareça esdrúxula, né? Tenhamos cuidado, né, em julgar essa regra, essa orientação, porque via de regra mesmo, né? Via de regra, ou mesmo a gente pode dizer sempre, né? Sempre ali estará a preocupação de Deus, né? Em proteger um mais fraco, né? Um mais vulnerável. Então, quando Deus orienta que a mulher, ela não entre num embate, né? Com um homem, como se ela outro homem fosse, né? Na tal do igual para igual. O que que Deus está querendo com isso, né? É proteger a mulher, como a própria Bíblia diz, chama ela de vaso mais fraco, né? A mulher, em relação ao homem, até por conta da constituição física dela, por conta do seu fisiologismo, tudo, né? Ela é, sim, mais fraca que o homem, né? A gente vê hoje em dia, irmãos, por exemplo, dentro dos ônibus, né? Eu presenciei isso várias vezes, o homem, né? Vê a mulher em pé, dá o lugar para ela, aí ela querendo, assim, ser, digamos assim, ser fiel à doutrina feminista, né, que diz que a mulher é de igual para igual com o homem, então ela permanece ali em pé, ela recusa, ela é indelicada, né, ela recusa ali a oferta do homem, né, embora ela esteja ali se acabando, por exemplo, de cólica menstrual, né. Quem sabe, mulher sabe o que é uma cólica menstrual e sabe o que significa ficar em pé dentro do ônibus ou em qualquer lugar, ela sentindo cólica, com as pernas doendo, né? As pernas pesam, né? As pernas, além de doer, as pernas pesam muito. Então, é assim, é um desconforto assim, desumano até, né? O que uma mulher, por exemplo, sofre quando está menstruada. Mas então, mesmo assim, né? Ela procura passar assim aquela ideia, né, de que ela é uma macha, né, que ela é uma macha, né, chamar assim macha. E assim ela recusa, né, recusa aquela oferta. Isso é uma atitude assim totalmente desconectada, né, com a natureza dela, com a constituição dela, com a constituição feminina dela, né? A Bíblia chama assim a mulher de vaso mais fraco, e ela é sim, diante do homem, diante de um homem, uma mulher é sim o vaso mais fraco. Amadas, eu tenho mais de 1,70 m, eu tenho mais de 1,70 m, mas eu me recordo que certo dia, assim, uma brincadeira aqui, eu estava com meu filho mais novo, o Léo devia ter uns 9, 10 anos, por aí assim,
E a gente, numa brincadeira, né, rolando pro chão, ele me segurou. E eu tentei me soltar dele, eu não consegui. Um menino de 10 anos, eu não consegui me soltar dele. Então, assim, no embate, né, no embate homem e mulher, com certeza a mulher leva o pior, leva a pior, né? Leva a pior, como eu já mencionei no vídeo anterior, chamado Casamento, Família, Casamento, etc. Quem não viu ainda, procura no meu canal que ele tá lá, né? Então, amados, Deus, né, sabendo que a mulher é o vaso mais fraco, e é o vaso mais fraco mesmo, ele deu a seguinte orientação, né? Por meio do apóstolo Paulo. Isso está lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, do versículo 22 até o 33, né? Efésios, capítulo 5, do versículo 22 até o 33, que diz assim, começa dizendo assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, como a Deus. Aí, logo de cara, a gente já vai perguntar, escuta, você tem algum problema em colocar a tua vida nas mãos de Deus? Aliás, geralmente a gente chega e fala, Senhor, minha vida está nas tuas mãos, faz de mim tua vontade. A gente não diz isso, né, para Deus? Pois é, mas esse teu marido aí, tu vê ele assim como Deus? Ele agiria com você como Deus agiria com você? Porque esse é o padrão. Esse é o padrão para uma mulher se submeter a um homem. Como eu mencionei anteriormente, a mulher não deve, de maneira alguma, se submeter a um brucutu, a um sujeito cruel, a um covarde, a um sujeito violento, a um sujeito que não a respeita, a um sujeito que não cuida dela, que não cuida das preocupações dela, não compartilha das preocupações dela. Ou seja, é um sujeito à parte ali, é um ser deslocado. Então, a esse homem, a mulher não deve, de maneira alguma, obediência a esse homem, submissão a esse homem. Mas você tem algum caso desse assim, na Bíblia para dizer que uma mulher não deve se submeter, por exemplo, a um imbecil? Tenho sim. Não me recordo assim a passagem bíblica, né? Mas deve estar lá no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, por aí assim. Uma passagem bem conhecida, né? Vocês pesquisem depois que vocês vão achar, né? Davi e Abigail. Quem era Abigail? Abigail era casada com um sujeito lá, um brucutu, né? Um sujeito assim, sem o menor senso de realidade, sem o menor senso de justiça, né? Então, ele toma uma decisão, e a mulher escutou ele tomando aquela decisão ali, contra o rei Davi. O que a mulher fez, né? O que a Abigail fez? Abigail chega, sai, né? Nem diz nada para ele, não foi pedir autorização para ele, não. Chegou ali, saiu, foi bater no rei Davi e falou assim, rei Davi, você não escuta o que meu marido diz, não? Porque meu marido é só um imbecil. O nome dele, o próprio nome dele, Nabal, já diz quem ele é um idiota, entendeu? Então, um idiota, ninguém deve escutar o que ele diz. Então, ele falou isso para você, mas eu vim aqui fazer o contrário do que ele disse. Porque o que ele disse lá não tem noção nenhuma, não tem justiça nenhuma, ou seja, está totalmente fora daquilo de uma pessoa com o mínimo de juízo. Foi o que a Abigail fez, né? O que a Abigail fez. E a Abigail, amados, posteriormente, né, logo depois ela fica viúva, né? E vai se casar aí com o partidão, que era o rei Davi. Por bem, então assim, o sujeito é um sujeito sem noção, sabe? Sem noção. Não vai nem escutar o que esse cara diz, não, entendeu? Você deve se submeter a um homem que seja na tua vida, que você o veja e ele represente para você aquilo que Deus representa para você. Sabe? Que você espere dele aquilo que você espera de Deus. Esse é o padrão para uma mulher se submeter a um homem. Vamos continuar aqui, o texto bíblico está aberto aqui, né? Aí ele continua dizendo, né? Porque o marido é o cabeça da mulher. Em que sentido, amados? A mulher, ela foi tirada, né? Ela foi tirada aqui da costela do homem, né? A cabeça estava aqui e ela foi tirada daqui da costela. Ou seja, ela está, vamos dizer assim, a um grau abaixo da hierarquia de comando. Tanto é que se na falta da mulher em casa, né? Na ausência do marido, a mulher sim, a mulher é quem tem autoridade em casa, né? É ela que tem autoridade, ela tá ali, ela exerce todos os poderes ali, né? Como um chefe de família. Por quê? Aí o texto ali, né, continua dizendo assim, como também, né? Ou seja, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Mas eu pergunto a vocês, Cristo faria algum mal para a igreja? Faria alguma violência contra a igreja? Vocês acreditam que Jesus Cristo faria isso?
Não faria, né? Pois é, esse homem a qual uma mulher deve se submeter, ele tem que estar nesse mesmo padrão, né? Aí continua, sendo este mesmo, ou seja, Jesus, o salvador do corpo. Esse teu marido, ele é o salvador do teu corpo? Ele salva o teu corpo? Ou ele violenta o teu corpo? Porque se ele violenta o teu corpo, ele já está fora dessa regra aqui. Você não deve submissão a ele. Continuando aqui. Aí o apóstolo Paulo ainda acha que não ficou assim muito claro, né? Aí vai dar a ordem direta agora, diz assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, esse homem que a mulher vai dever obediência a ele é o tipo que morre, se preciso for, morre daquela mesma morte que Jesus teve na cruz para livrar a esposa dele. Não é um sujeito que, por exemplo, um assaltante vem e ele te põe na frente, não. Entendeu? Ou então chega uma pessoa para tratar de um assunto delicado na frente da tua porta, entendeu? E aí, ao invés dele resolver lá, ele manda você. Não é esse tipo aí, não. Não é esse tipo acovardado, não. Esse tipo acovardado a gente não deve respeito com esse sujeito desse, não. Aí, continuando aqui, né? Aí continua, né? Apóstolo Paulo continua, porque de repente, assim, o apóstolo Paulo ainda achou que não estava muito claro ainda. Vamos continuar. Aí ele diz de novo, assim também, comparando com Cristo, né? Assim também, os maridos devem amar sua mulher. Ele não diz que pode amar, não. Devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Ou seja, ele vai fazer algum mal ao corpo dele? Então, se ele não faz algum mal ao corpo dele, então, né, ele não vai fazer mal, por exemplo, ao corpo da mulher. Agora, irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Um sujeito que bebe, por exemplo, que usa droga e tal, ele faz mal ao próprio corpo dele? Faz. Então, um sujeito desse também, entendeu? Não vai se enquadrar aqui. Um beberrão, usador de droga, entendeu? Então, é o tipo da pessoa também que não vai se enquadrar aqui, porque ele faz mal ao próprio corpo dele. Se ele faz mal ao próprio corpo dele, faça um cálculo que ele não vai fazer com o teu, né? Aí ele continua aqui. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Uma pessoa em sã consciência, né? Em sã consciência, porque uma pessoa que bebe, amados, que usa droga, essa pessoa não está em sã consciência, né? Porque ele diz aqui, ó, porque ninguém jamais odiou sua própria carne. Antes, né? Antes, a alimenta e dela cuida, né? Ou seja, você está com fome, você corre um alimento, você se cortou aqui, você corre para procurar um curativo ali, ou procurar um médico, alguma coisa. Esse é o padrão. Esse é o padrão da pessoa sã, do homem são, né? Do homem são. Eu vou tentar evitar de olhar para a minha imagem aqui, tentar olhar aqui para cima, porque depois eu fico olhando para baixo, né? Mas vou tentar olhar para essa luzinha que está ali e resistir à tentação de ficar olhando para a minha imagem aqui. Pois bem, então o que acontece? Um sujeito desse, né? Um sujeito desse que não se encaixa, que não cumpre todos esses requisitos aqui, minha amada, eu vou dizer aqui bem pertinho de você não está sujeita a esse sujeito. Você não está sujeita a esse homem, né? Aliás, a rédea com esse cara aí, entendeu? Que não se enquadra aqui dentro, que não se enquadra aqui, que não tem respeito por ti, entendeu? Que não cuida de você, você está entendendo? Que não cuida de te livrar do perigo, por exemplo, né? Você não deve nenhum respeito a esse cara, não. Nenhum respeito. Faça um cálculo de submissão, de maneira alguma. Continuando aqui. Então, eu espero, assim, né, que tenha ficado claro o que eu falei aqui, né? O que a Bíblia diz a respeito de submissão. Aí, assim, bom, o texto não terminou ainda não, né? O apóstolo Paulo ainda vai mais enfatizar, porque às vezes não ficou bem claro. Ele continua assim, como também, ou seja, o sujeito alimenta o próprio corpo, cuida do próprio corpo, como também Cristo faz com a igreja. Olha o padrão aí. Olha o padrão aí. Teu marido é Cristo e tu é a igreja. Olha o padrão. Para você ser submissa a esse homem, tá? O teu marido é Cristo, age como Cristo, está no lugar de Cristo, e você é o corpo dele, você é a igreja, né? Aí ele diz assim, eis porque deixará o homem o seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e tornarão os dois uma só carne, ou seja, caboclo,
Para tu se casar, para tu achar que tu pode ser um marido, tu pode ser um pai de família, se enquadre aí primeiro. Se enquadra aí primeiro. Porque se você não se enquadra no que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, você nem deveria casar. Você nem deveria casar. Aliás, mulher, deixa eu dizer uma coisa pra você. Você que é solteira, né? De repente tá me vendo, tá namorando um cabo aí e tal. Espia direitinho. Espia direitinho esse caboclo. Entendeu? Porque para depois lá você não ficar chorando mágoas lá, dizendo que filho de pobre não tem sorte, não sei o quê. Não é isso, não. Observa bem esse sujeito antes de você casar com ele, tá? Aliás, dentro desse parâmetro ainda, deixa eu falar uma coisa para vocês. Teve uma vez que uma mulher me chamou e ela tinha apanhado do marido, o marido tinha batido nela, né? Marido, inclusive, na igreja, mas deixar bem claro que o fato de alguém estar na igreja, e eu estou olhando para mim de novo, vou olhar para cá. O fato de alguém estar na igreja, frequentar uma igreja, não significa que ele é crente. Assim como alguém frequentar um hospital, não significa que ele é médico, não, ou que ele seja paciente. De repente, ele está lá por outra razão. Então, nem todo mundo que está na igreja é crente, fique bem claro isso. Então, o sujeito, embora frequentasse a igreja, obviamente não era crente, né? Tinha até cargo lá, porque o pastor não é onisciente, o pastor só sabe se alguém contar, né? O que está acontecendo dentro de quatro paredes, o pastor não está sabendo. Porque quando o pastor sabe, o pastor toma uma decisão e exclui esse caboclo, né? Então, o cara está violentando a mulher, ele vai ser excluído, vai ser tratado como descrente. Ele pode até frequentar a igreja, porque é um lugar público, né? O pastor não pode impedir que qualquer pessoa entre na igreja. A igreja tem que estar de portas abertas, porque é uma instituição pública, né? Pô, bem, aí ele batendo nela, tudo. Aí eu conversando com ela, né? Ela tinha vários filhos com ele. Aí eu conversando com ela, eu falei assim, minha irmã, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tu namorava com ele, tu nunca percebeu assim esse lado violento dele, não? Aí ela foi e falou assim, não, irmã Rosa, nunca percebi. Ele era muito cavalheiro comigo. Era muito carinhoso. Me tratava como uma princesa. A não ser, eu digo, ih, lá se vem. A não ser, olha o que ela vai me contar. A não ser um dia que ela estava dentro da casa lá da avó dela, ela morava com a avó dela, e ela estava limpando a casa, né? E ele passando na rua, viu ela limpando a casa lá, e observou que ela estava com a saia meio curta. Você sabe o que ele fez? Entrou, ainda namorava com ela, entrou, né? Na casa da avó dela, ela estava sozinha, pegou ela, rasgou a saia dela todinha. Olha que ele já disse a que via, né? Ela não viu porque não quis, né? Porque quando tá namorando, aquela cegueira, né? Tá vendo, mas não quer enxergar. E se alguém diz alguma coisa, até se zanga, né? Pai e mãe disser alguma coisa, olha, essa moça não é muito boa, não. Esse rapaz não é muito bom, não. Quer até bater no pai e mãe, né? Então, ela viu aquilo ali tudinho e achou que era amor. Aquilo ali era amor, né? Amor. Aí, pois é, casou com ele. Que o padrão, irmãs, é assim, vocês solteiras, olha. Aquilo que teu namorado tem de bom para contigo, se tu der muita sorte, depois que tu casar, ele vai manter aquilo ali, aquelas bondades. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Naquilo que ele é de ruim, quando tu casar com ele, aquela ruindade será multiplicada por 10 ou por 1000, sabe? Então, atente-se para os sinais. Veja bem como é que ele trata o pai dele, como é que ele trata a mãe dele, sabe assim, o que é que ele comenta assim dos colegas de trabalho. Vê assim, sabe assim, para que lado o caráter desse sujeito tá andando, né? Para depois, minha filha, você não vir reclamar já em cima do leite derramado, né? Principalmente se você casa com um caba desse, arruma filho, entendeu? Aí, de repente, você vai ter que se separar dele, porque é um sujeito violento, né? Você tá correndo até risco de vida, vai ter que se separar dele. Aí a pobre das crianças, que não tinha nada a ver com peixe, né? Vão pagar o pato. Amém, amadas? Para vocês que me mandaram no meu WhatsApp, caso eu não tenha, assim, me feito entender aqui, né? Vocês me mandem novamente, que eu volto ao assunto de novo. Porque eu reconheço que eu tenho, assim, uma dificuldade, né? Eu tenho dificuldade, sim, para tentar me manter, vamos dizer, dentro do assunto e de repente não abrir um parênteses, deixar o parênteses aberto, e daí a pouco a pessoa começou acompanhando o raciocínio meu, daí a pouco não entendeu o que eu quis dizer. Então, se ainda não ficou claro, né, o que eu falei, vocês me mandem o WhatsApp, né, e eu volto ao assunto de novo. Mas, enfatizando aqui,
mulheres, não é qualquer homem. Não é só porque o sujeito balança alguma coisa ali entre as pernas que você deve submissão a ele, não. Deixar bem claro isso. Você deve submissão a um homem de verdade. E qual é esse homem de verdade? É aquele cujo padrão, né? Cujo padrão se equipara a Jesus Cristo homem. Claro que eu não estou aqui falando em Jesus Cristo Deus, porque aí seria, minha irmã, exigir demais, você ia morrer solteira, né? Você nunca ia achar esse homem. Mas aquele assim que se equipara, por exemplo, a Jesus Cristo homem, né? Viver como Jesus Cristo, o homem, viveu aqui na Terra, né? Então, esse é o padrão para você se submeter a um homem, ok? Então, vamos mudar de assunto. Eu vou enfatizar novamente aqui, porque esse último vídeo que eu lancei, irmãos, ficou assim, restaram assim muitas dúvidas, né? A questão de violência doméstica, me perguntaram também, né? Falou assim, irmã Rose, não ficou bem claro para mim qual é o procedimento, assim, passo a passo, eu não entendi o que você falou, porque certa hora dava a entender que ela morava só junto com ele, daí a pouco ela era casada, daí a pouco eles dois eram crentes, ou só um era crente, não entendi direito. Então, irmã Rose, volte àquele assunto, porque eu realmente fiquei confusa. Então, amados, eu vou voltar ao assunto. Vou dar aqui uma pequena pause aqui, porque eu crio aqui uns grãozinhos, né? Eu estou verificando que eles entraram na cozinha, né? Então, eu vou tirar eles ali antes que eles façam bobagem na minha cozinha aqui. Voltando do pause, né? Vamos dar continuidade aqui ao tema, agora, violência doméstica. Voltar, né? Porque, como eu falei para vocês, houve muitas dúvidas, né, a respeito dessa questão, né? Questão delicada, né? Questão, infelizmente, uma questão, assim, muito frequente, né, nos lares brasileiros, inclusive, né, em lares evangélicos, infelizmente. Então, vamos lá. O que eu disse, né, no último vídeo que eu fiz? Amados, vamos logo estabelecer, né? Eu vou me referir aqui à mulher crente, porque é um vídeo bíblico, né? Então, mas podem traçar um paralelo também em relação a qualquer mulher, né? Mulher de outras crenças, ou de repente mulher que nem tenha crença nenhuma, não importa, né? A mulher. Mas eu vou traçar aqui um paralelo aqui com a mulher crente, né? Eu vou falar da mulher crente, porque, como eu disse, é um vídeo bíblico, né? Então, vamos lá. Primeiro, né, que a mulher crente, a moça crente, para ela casar, né, a questão lá do julgo desigual que eu falei, ela procura um rapaz crente também, né, um rapaz crente. Ah, irmã Rose, quer dizer que se ela procurar um rapaz crente, ela não vai ter problema nenhum no casamento? Vai sim, vai ter problema. Mas, pelo menos, espera-se, né, de um sujeito esclarecido nas escrituras, esclarecido nos evangelhos. Claudinha, atenda o telefone, por favor. Desculpe, irmãos. Atende o telefone, por favor. Aí, então, espera-se que esse sujeito, né, ele saiba, assim, se comportar minimamente dentro daquilo que a Bíblia Sagrada preceitua. Ou seja, tratar a esposa, né, como Cristo tratou a igreja. Mas tudo bem. Né, vamos imaginar que seja só um crente nominal, ele está ali só de H, ele não é crente. Então, ele venha, por exemplo, a cometer uma violência, né, contra a esposa. O que acontece? O primeiro passo, né, o passo número um, que essa mulher imediatamente, procure uma delegacia, faça um boletim de ocorrência contra esse homem, procure uma medida protetiva, busque uma medida, peça uma medida protetiva. Eu não tenho certeza, mas salvo engano, até um delegado, né, eu afirmei da outra vez, mas eu realmente não tenho certeza, mas salvo engano, até um delegado pode pedir essa medida protetiva, né, não precisa mais ser um promotor ou coisa parecida não, né, o juiz dá essa medida protetiva. Então, amados, feito isso, essa mulher, ela deve, né, o marido é da igreja, né, teoricamente seria crente, ela deve procurar o pastor, relatar o que está acontecendo. O pastor, né, vai averiguar o nível, né, dessa violência aí, né, e se de fato essa história é verídica, né, porque também você não vai
às vezes condenar um homem, gente, infelizmente isso acontece, né? Mulheres fazerem denúncias falsas, né? Infelizmente isso acontece, né? Esperaria-se que uma mulher crente jamais fizesse isso, né? Mas, como eu disse, o fato da pessoa estar dentro da igreja, frequentar uma igreja, não significa que ela seja crente, não. Porque crente não faria um negócio desse, né? Mas, bem, então vamos imaginar que o pastor foi observar, né? Foi averiguar e, de fato, ele estava violentando a mulher, estava batendo na mulher. Então, o que o pastor vai fazer? O pastor vai excluir ele do rol de membros, vai excluir ele. Ele não é mais um membro, ele não é mais membro da igreja. Então, excluindo esse sujeito, então já pode se aplicar a regra, né, que está lá na carta, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 7, que trata desse assunto. Então, o que diz ali? Diz, olha, se o descrente abandonar a esposa crente, deixa ele ir, né? Então, amados, se um homem, né, bateu na esposa, ele abandonou a família dele, ele atentou contra o próprio corpo dele, ele quebrou as regras, ele quebrou as regras que faziam dele, né, aquele sujeito que era o chefe daquela família, aquele sujeito que comandava aquela família, aquele sujeito ao qual a mulher devia, inclusive, obediência a ele. Quebrou tudo. Ela não está mais debaixo de nenhum desses rol de exigências, né? De submissão a ele, de hipótese alguma, né? Ele quebrou, já era, né? Então, esse sujeito, ó, tem que vazar daí, tem que vazar. Minha irmã, e deixa eu te dizer uma coisa aqui muito importante mesmo, né? Muito importante. Eu não vou revelar a instituição ao qual eu pertenço, a instituição pública à qual eu pertenço, para depois não fazer nenhuma vinculação, assim, com o que eu estou dizendo aqui, e de repente eu venha ter problemas, né? Em relação a eu revelar qual seja a instituição pública à qual eu pertença, né? Mas eu digo a vocês, de certeza, né, de certeza, que acontece muitas vezes. A mulher é agredida, vai para a delegacia, e lá na delegacia, né, o delegado ali já instrui ela, tá? Um promotor emite ali um pedido para um juiz, um pedido assim rápido, né? Medida protetiva é rápida, né? O juiz dá ali a medida protetiva, tira o sujeito de dentro de casa, tira mesmo a força, a polícia vem e tira, né? E diz assim, olha, você está proibido de se aproximar dessa mulher de 200, 300, mais ou menos 300 metros, né? Então, você sai daí, você nem conhece mais ela, sai daí, né? Continue dando o sustento das crianças, né, que são seus filhos, não tem nada a ver com isso, mas ó, se afaste desse lá aí, porque essa mulher está em condição de vulnerabilidade. Essa mulher, essas crianças estão em situação de vulnerabilidade por conta da sua má conduta. Por bem, você sabe o que acontece? Infelizmente acontece demais. Aí o sujeito chega lá para ela, no outro dia às vezes, no outro dia. Aí ele já está arrependido, no outro dia, né? Ou seja, uma vivência ali de anos e anos, ele nunca se tocou, mas de repente, assim, por meio de mágica, foi uma mágica, né? Pirlim-pim-pim. E o sujeito ali de Satanás, né? Se transformou num anjo, acho que deve ser aquele anjo de luz, aquele lá, né? Pô, bem. Eu sei que ele chega lá travestido de anjo de luz, dizendo que ama a mulher, que está arrependida e não sei o quê. Aí a besta, vai lá e tira a medida protetiva. Tira a medida protetiva. Irmãos, infelizmente, o que a gente vê acontecer demais é que esse sujeito volta para dentro de casa, ou bate nela de novo e bate de forma mais violenta ainda, ou a mata. Mata a mulher, né? Então, deixa eu falar uma coisa para você aqui, mulher, que você tá, de repente você está me vendo, você está até numa situação como essa. Eu concordo, olha, eu concordo, a gente é mulher, eu sei que mulher, né, o coração da mulher, a mulher é muito sensível, né? Às vezes mesmo um desgraçado desse fazendo tudo que não presta, né? A mulher é apegada com ele, né? É o pai dos filhos dela, tem filho, tudo, às vezes ela também, a renda dela é pequena, tudo, às vezes ela nem trabalha fora. A gente sabe disso, ela gosta dele, pronto, né? Gosta dele. Falando aqui o português claro, né? Ela gosta dele. Então, vamos por partes. O que ela deve fazer? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Muitas das vezes a gente, né, principalmente a gente está na igreja assim, a gente é orientado, né, a não se meter com as coisas do mundo, né, música do mundo, não sei o quê. Eu, particularmente, eu não concordo muito com isso, não. Eu acho que não existe música do mundo, nem música de igreja, nem música de crente, não. Existe mensagem boa e mensagem ruim, seja ela musicada ou não, né? Então, você tem que prestar atenção é na letra, né? Não é quem foi que fez a música, não. Isso é, amados, uma visão minha, né? Uma visão minha, né? Não necessariamente a igreja nem compartilha com isso, não, mas isso é uma visão minha, né? Eu reconheço, é uma visão minha. Então, o que acontece? Quando eu era adolescente, eu sempre fui muito fã, né? E o problema justamente de você, vamos dizer assim, ouvir música, né? De cantor não evangélico e tal, por causa dessa palavra fã. Porque fã vem de fanático, né? Então, a pessoa que é fanático, não é que ele esteja admirando o trabalho daquela pessoa, não. Ele simplesmente se transforma num discípulo daquela pessoa. E aí é o perigo. Né? E aí é o perigo, porque daí tudo que aquela pessoa fizer, aquele artista fizer, ele vai seguir. Por quê? Porque ele é um fã, porque ele é um discípulo, né? Então esse é o risco. Esse é o risco, por exemplo, de um crente se envolver com música do mundo, com cantor do mundo. É esse crente que não tem discernimento, um crente fraco, eu tô olhando para mim de novo, vou olhar para cá. Um crente fraco, né? Um crente fraco que o cantor tem uma mensagem, faz uma música boa ali, tem uma mensagem boa, ele gosta daquela música e se transforma em fã do cantor. Opa, o problema é aí, né? Então, a gente tem discernimento, amados, para fazer, vamos dizer assim, para julgar, né? A obra ali do artista, do artífice, né? Então, é por aí. Pois bem, quando eu era adolescente, eu sempre fui muito fã dos Beatles, né? Dos Beatles, de tabela, né? Eu era fã do John Lennon, né? John Lennon. Então, o John Lennon sempre foi assim uma espécie, quando eu era adolescente, né? Quase que assim um doutrinador, né? Em que pese vários maus exemplos, né? Que ele diz e que ele fez, né? Ele também tem algo ali que a gente pode aproveitar. Eu vou aproveitar para você, mulher, que está sendo vítima de violência doméstica, que gosta desse homem, que não quer assim, destruir tua família, que quer dar uma segunda chance para ele, porque tu tem filhos, por isso e por aquele outro, né? Porque foi o homem que tu escolheu para constituir uma família com ele e tal. Deixa eu te falar uma coisa, você pode fazer isso? Pode, né? Mas olha, se cerque de cuidados, né? Faça isso com o mínimo de risco possível. Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Vou te dar um exemplo, né? Falei dos Beatles, falei do John Lennon. A esposa do John Lennon, né? A segunda esposa dele, a japonesa, né? Que se chamava Yoko Ono. Chamava não, ela está viva ainda, né? Yoko Ono. Então, conta-se, né? Nunca ficou, isso nunca foi confirmado por ela, mas dizem as más línguas que certa vez lá, o John Lennon bêbado, drogado, sei lá, partiu para cima dela, né? E puxou os cabelos dela. Puxou os cabelos dela, né? Então, ela chega para ele, né? Chega para ele assim, numa boa, né? Amados, outro problema, né? Outro problema terrível da mulher nessa hora. Esse dia eu estava até conversando com a chefe minha no trabalho, eu digo, olha, o problema de muitos casamentos assim terminarem assim em violência é porque a mulher ela teria que ter assim sabedoria, né? Inteligência para saber como se sair desse sujeito, como se sair desse casamento. Você não deve sair de um relacionamento assim, às turras. Não, né? Chegue para ele numa boa, entendeu? E diga, olha, fulano, vamos tentar dar uma segunda chance para nós, mas da seguinte forma. Do jeito que tá, não dá para a gente continuar. Porque daí a pouco a gente vai se machucar ao ponto assim, de se desrespeitar tanto que não sobre mais nada de bom entre nós. Então, antes que isso aconteça, né, vamos dar um tempo, o famoso dar um tempo. Foi o que a Yoko Ono fez, né? Chegou pro John Lennon e pediu um tempo para ele, né? Ele saiu de casa, e aí esse tempo, minha amadinha, olha, não é um dia, uma semana, um mês, um ano, não, entendeu? Não tem mágica, não. O caboclo do dia para noite não vai se transformar, como eu falei, de Satanás num anjo, não. Só se for aquele anjo caído, né? Como eu disse. Então, o que a Yoko Ono fez, né? Depois dessa suposta agressão que ela sofreu. Ela deixou ele no óleo 5 anos. 5 anos observando ele, né?
E só após 5 anos, ela observando ele, foi que ela voltou para ele, que eles reataram o casamento, né? Então fica aqui essa dica, entendeu? Esse sujeito tá te violentando, tudo. Tira esse sujeito daí. Tira esse sujeito daí numa boa. Tenta conversar com ele. Embora ele te responda com agressividade, tenta conversar com ele numa boa. E outra coisa, minha irmã, pelo amor de Deus, olha, isso é terrível. Nessa instituição que eu trabalho, acontece muito, entendeu? Do sujeito, da mulher, acaba com o caboclo hoje, termina com o caboclo hoje, o marido, o namorado, no outro dia, né, ou na semana seguinte, ela já está postando nas redes sociais, ela com outro caboclo lá, olha só. Ou seja, cutucando o diabo com vara curta. Cutucando o diabo com vara curta. Para que você vai fazer isso? Né? Para que você vai fazer isso? Ou seja, se você tá com outro relacionamento aí, minha amiga, fique no mocó. Fique no mocó por uma questão de inteligência, de você se autopreservar, de você preservar a si mesma. Para que você vai, por exemplo, instigar esse demônio? Né? Esse demônio é do teu ex-marido, do teu ex-namorado. Para que tu vai instigar isso? Fica na tua mulher e permanece viva. E permanece viva. Então, amados, é isso, né? A violência doméstica é algo grave, né? A mulher não deve subestimar, a mulher não deve se apegar a mágicas, né? O clipe daquela cantora, que eu vou até dizer o nome dela aqui, porque foi público aí, né? Daquela cantora evangélica Cassiane, né? Aquilo ali é um desserviço à mulher, entendeu? Aquele tipo de orientação ali que ela deu, aquilo é temerária, né? Aquela orientação é temerária, para não dizer até irresponsável, né? Então, minha amada, não brinque com a violência do homem, não. Com a força do braço dele e com a má intenção do coração dele. Ele te bateu, ele é um sujeito violento, cai fora desse sujeito. E bota ele no óleo. Se for o caso, se tu quiser reatar com ele, não reate em pouco tempo, não. Fica observando os procedimentos dele, para saber se ele realmente mudou. Se ele realmente mudou. Porque se ele realmente tiver mudado, aí vai lá, né? Tu ainda estiver solteira, tu, entendeu? Ainda tá sozinha, aí vai lá, né? Mas, de outra maneira, não. Ok? Deixa eu ver aqui o que mais me perguntaram. Assim, houve também, irmão, aquela questão do abuso, né? De criança em casa, me perguntaram, né? Me perguntaram sobre o abuso do marido, né? Em relação às crianças em casa, de padrasto e tal. Irmã, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, vou dizer mais, né? Essa questão do abuso infantil, ela, infelizmente, ela tem se transformado, assim, numa razão, assim, numa situação de saúde pública até, né? De saúde pública. Porque os níveis, né? Os níveis desse tipo de ocorrência, né? Desse tipo, assim, de crime, ele tem, assim, se alardeado demais, assim, se exacerbado, aumentado demais, né? Então, minha irmã, minha amiga, redobre o cuidado em tudo, né? Principalmente, eu tenho, assim, um caso, né? Um caso, assim, próximo, né? De uma moça que ela é separada, né? Separou do marido, e ela tem uma criança em situação, assim, de vulnerabilidade, né? Questão de saúde, ela é uma criança, assim, vulnerável, né? Por questão de saúde. E em que pese, assim, essa moça ser muito jovem, né? Porque ela casou muito jovem e muito bonita, essa moça é muito bonita, né? Embora eu nunca tenha, assim, falado, assim, até porque ela nunca me perguntou, né? Mas se eu tivesse, assim, que um dia, assim, dar orientação para essa moça, né? Eu a orientaria que ela não se casasse de novo, né? Infelizmente, uma moça jovem, né, uma moça bonita, se condenaria aí à solidão, assim, ad eterno, né? Porque é complicada, amados, é complicada essa questão do segundo casamento, entre outras várias razões, essa questão de administrar
a família anterior, porque o sujeito ou a sujeita se separou do marido ou se separou da esposa, mas não separou da família. A família que ele fez tá lá, os filhos estão lá. E ela também, a ex-esposa, não foi um pedaço do braço dele que ele cortou e jogou fora, não, sabe? Ela é a mãe do filho dele, né? No caso de quando tem filho assim, ela é a mãe do filho dele. Ele deve, né? Igual o filho, quando sai de casa, embora não deva mais obediência nem a pai nem a mãe, porque a família dele agora é aquela mulher que ele escolheu, ou no caso da mulher, é aquele homem que ela escolheu, mas ele deve honrar, assim como ele continua honrando pai e mãe, né? Pai e mãe agora está na categoria de parentes, né? Porque a família dele agora é aquela mulher, aquele homem que foi escolhido lá. Mas mesmo assim, o sujeito separou, né? Ele continua assim, devendo honra a ex-mulher dele, né? Aquela ex-mulher dele tiver uma situação difícil, né? Principalmente se essa mulher tem filho com ele, é mãe do filho dele, ele deve sim honrar essa mulher e principalmente acudi-la, né? Em momento de necessidade. Então o que acontece, irmãos? Via de regra, o novo esposo ou a nova esposa, assim, não elabora bem isso. E eu sei que é difícil, né? Realmente é muito difícil. Então, assim, quando você fosse, por exemplo, se envolver com uma pessoa, né? Olha, se essa pessoa tem um passado para trás, tem uma família para trás, você já entra preparada. Você já entra preparada porque essa situação, ela é real, essa situação, essa mulher não vai sumir, essa criança não vai sumir e ele vai estar assim, vinculado com essa família anterior para o resto da vida, se ele for um homem de verdade e se ela também for uma mulher de verdade. No caso, a mulher que separou, né? A mulher que separou e casou de novo. Então, o que acontece, amados? É lógico que né, assim, a prioridade é a nova família, né? A nova família, obviamente. Mas é como se fosse uma família secundária, né? Tem outra família, sim, lá, né? E essa família, ela não vai, como eu falei, ele não pode simplesmente fingir que aquela mulher não existe, que aquela criança não existe, não. Ok? Então, cuidado. Segundo casamento, irmãos, é complicado. Se o casamento em si já é complicado, imagine o segundo. Né? Então, se você está entrando ou entrou num relacionamento que tem esse histórico anterior, peça paciência para Deus, peça misericórdia para Deus, peça benignidade para o seu coração, porque realmente não é fácil, ok? Amados, o vídeo aqui já está em 42 minutos e terminou que eu nem entrei nos assuntos novos, né? Porque foram muitas perguntas no meu WhatsApp, assim, ficou muita dúvida, né, pelo jeito do vídeo anterior. A questão, né, da sexualidade também me perguntaram, né, do menino homem, né. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa questão de homossexualismo, né, tem várias razões, né, do menino, de uma menina, né, se transformar, vamos dizer assim, se revelar homossexual. Tem várias razões. Não é só porque o pai era ausente, ou o pai mesmo estando dentro de casa, ou o pai era desconhecido, né, afastado, ou o pai mesmo dentro de casa era ausente, né, que acontece isso também. Não é só por isso, não. Essa é uma das razões, né, uma das razões. Por exemplo, tem outra razão também. Minha irmã, se tu tem um filho homem, né, agora tô falando com a minha categoria, né, a mulher, a mãe. Só lembrando aqui, irmãos, que deixar aqui bem claro, né, que às vezes eu estou falando assim alguma coisa, alguém pode estar pensando que eu estou falando assim de teoria. Assim, quando eu falo, por exemplo, de casamento, ou de sogra, ou de filhos, né, etc e tal. Amados, eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, né? Tenho 3 filhos, eu tenho 2 netos, né? Tenho 2 noras, né? Então, assim, muita coisa que eu falo aqui, muitas das coisas que eu vou falar aqui, eu falo de experiência própria mesmo, não é? Porque alguém diz assim, falar é fácil. Não, amados, eu vivencio muita coisa do que eu digo aqui, né? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Você que é mãe, né, que você tem um filho pequeno, um filho homem pequeno, cuidado, assim, de você tratar esse menino tipo uma bonequinha, entendeu? Bonequinha de louça, qualquer coisinha. Esses tempos atrás, eu estava com minha filha, aqui próximo ao açougue que tem aqui da minha casa, aí tava um menino, assim, de uns 7 anos, sei lá, 7, 8 anos andando com a mãe. Aí, a certas alturas, o bichinho ali tropeçou num barranco de terra. Aí ele deu um grito, sabe? Quando ele deu um grito, a mãe deu outro grito também, e agarrou o bichinho, ficou... aquela coisa toda lá. Aí eu digo,
Que diabo é aquilo, menino, que eu olhei aquilo lá. Eu falei, Cláudia, vem cá, minha filha, né? Olha ali como é que se faz um gay. Como é que se faz um gay ali, ó? Como é que se afemina um menino? Daquele jeito ali. Eu não estou querendo dizer, irmãos, que, repito de novo, o homossexualismo tem várias causas. Várias causas. Causas, inclusive, né, de razões genéticas. Deixando bem claro aqui que eu não estou dizendo que existe um terceiro sexo, não. Na hora que o espermatozoide se cruza com o óvulo, é macho ou fêmea. Só que, posterior a esse ato, muita coisa pode acontecer, inclusive em âmbito genético, né? Então, eu não vou, aqui o assunto não é esse, né? Mas deixando bem que tem várias razões. Então, entre essas, a mãe que toda coisinha, sabe assim, qualquer coisinha, o bichinho ali, qualquer coisa, o bichinho dá um grito e ela corre pra cima, né? Então, se ele caiu, né? Tu manda ele se levantar. Levanta, rapaz! Levanta! Né? Levanta daí! Né? Lógico, você como mãe vai ficar olhando assim, se ele se machucou e tal. E mesmo que ele tivesse machucado, minha irmã, tire força de onde você não tem e tenta mostrar assim, tipo assim, serenidade perto dele. Não vai dar um grito, dar um berro e ficar berrando junto com ele, não, tá? Cuidado com isso aí, tá bom? Deixa eu ver aqui. Irmãos, é o seguinte. Vou tentar aqui, já estamos em 46 minutos, vou tentar entrar agora no assunto novo, né? Finalmente. Filhos. Eu já percebi que não vai dar para mim falar sobre dinheiro, né? Sobre finanças. Não vai dar para me falar sobre sogra, né? Relacionamento de sogra com nora e de nora com sogra, né? Mas eu vou entrar aqui no quesito filhos. E eu peço desculpas a vocês, mas eu fiquei 46 minutos aqui falando de itens anteriores, né? Sobre itens anteriores, porque, de fato, eu não podia deixar passar, porque, como eu disse para os irmãos, ficaram, assim, muitas dúvidas, né? Então, eu fiz esse vídeo mais para esclarecer essas dúvidas. Mas vamos lá. Filhos, né? Filhos. Irmãos, é o seguinte. Não existe, né? Infelizmente, não existe um manual para a gente criar filhos, né? Sai da maternidade ali com o manual na mão. Vamos lá. Mas, na ausência desse manual, o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer? Irmãos, assim, né? Os pais, desde cedo, né? Não podem, assim, de maneira alguma, mostrar para os filhos, né? Que eles ali dentro de casa, eles são os reizinhos. Sabe, os reis? Hoje tá cheio de reizinho e de princesinha, né? Dentro de casa. Então, a criança ainda pequena, começa a ditar regra, as crianças ditando regra dentro de casa, né? E o que a gente observa, assim, cada vez mais, pais e mães, assim, acovardados diante da criança. Tipo assim, irmão, a pessoa pode dizer, irmã Rose, dê um exemplo aí. Tipo assim, irmão, você chega num restaurante, você te vê demais, né? Aí, ao invés, né, do pai e a mãe chegar para aquela criança e dizer assim, senta aqui, né? Aí chega, filhinho, você quer sentar onde? Olha só, você quer sentar onde? Já começa por aí, né? Já mostrando assim covardia, né? Não mostra um comando. Uma criança precisa de comando. Aliás, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Uma sociedade, para ela se manter sadia, e eu não vou nem citar a Bíblia, não. Porque às vezes eu fico citando a Bíblia aqui, esse livreco. Tá, não vou citar a Bíblia, não. Eu vou citar o positivismo, né? O positivismo que, da época do iluminismo ali, é uma das vertentes ali do iluminismo, né? O positivismo. O que o positivismo diz, né? Que uma sociedade, deixa eu olhar para cá de novo, que uma sociedade, para ela se manter sã, né? E como a pátria, né? A família amplificada, eu acho que quem disse isso foi Rui Barbosa, né? Que a pátria é a família amplificada, né? Ou seja, maior, como fosse assim, estendida, né? Então, o que acontece? Para uma família, para uma pátria, né? Ou a família que seja, ela se manter sadia, né? Se manter sadia, ela tem que ter o amor como princípio, né? A ordem como base, para que ela possa ter por fim o princípio. Aliás, vocês já perceberam aí que esse lema, né? O progresso, né? O progresso como fim. O amor por princípio, a ordem como base e o progresso por fim, né?
a nossa bandeira, ela tem o lema positivista, por exemplo, só que tiraram o amor, porque infelizmente amor hoje é muito confundido com beijo na boca, embora não tenha nada a ver uma coisa com a outra, mas aí tiraram o amor e botaram ordem e progresso. Ou seja, irmãos, nada pode progredir se não tiver a ordem primeiro. Nada bagunçado. Nada assim, confuso, os papéis confusos, ninguém sabe quem manda, ninguém sabe quem obedece, ninguém sabe quem é pai, ninguém sabe quem é mãe. Aliás, agora, nos tempos pra cá, inventaram essa história, entendeu? De que a mãe é amiguinha dos filhos, é minha amiguinha, minha amiga. Olha, eu não aceito. Aliás, eu disse isso ontem de novo para minha filha aqui, para meus filhos aqui. Eu não aceito que um filho me olhe como amiga. Eu não quero ser amiga de filho, eu não sou amiga de filho. Você sabe por que eu não sou amiga de filho? Porque eu não aceito me rebaixar de papel. Sabe por quê? Nenhum amigo dele, nenhuma amiga dela morre por ela, dá a vida por ela e eu dou. Então eu não sou amiga, eu sou mãe. Eu sou muito mais do que amiga. Então eu não aceito me rebaixar de cargo. Eu sou mãe, eu morro e eu mato por um filho. Amigo não. Então, dos tempos pra cá, tem essa história aí de mãe amiguinha, sabe, de filho. Mãe não é amiguinha de filho, não. Mãe não é brodinha de filho, não. Mãe é mãe, pai é pai. Então, amados, o que acontece? Esse menino se cresce desde pequeno, o bichinho não pode ser contrariado. Se ele quiser uma coisa, tem que dar. Ou então ele faz o escarcéu, ele bate, ele chuta, ele faz um diabo, né? Ele faz um diabo. Você sabe o que acontece com esse reizinho quando ele cresce? E, por exemplo, ele arruma uma namorada, né? A namorada disse um não pra ele, ele não estava acostumado a ouvir um não, ele mata a namorada, porque a gente tá vendo demais aqui, entendeu? Ou mata a mulher, porque o bichinho não pode, o bichinho nunca ouviu um não. E ele começa a achar que a casinha de papai e mamãe é o mundo lá fora, e não é, né? Aliás, essa história de dizer não, irmãos, tem muito pedagogo aí, que é a historinha que não pode dizer não para a criança, porque se disser não para a criança prejudica o processo cognitivo. Ah, é? Pois é. Nos 10 mandamentos que Deus que fez o homem, que deve conhecer o homem, né? Nos 10 mandamentos que ele deu para o homem, a maioria ali, salvo engano, 5 ou 6, começa com não. Não faça isso, não faça aquilo. Não, 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 não. Aliás, não sei quem foi que disse isso, mas um grande pensador falou o seguinte, que o interdito, ou seja, o não, foi o início da civilização. Porque não tem como você ser civilizado sem ouvir um não. Que história é essa, né? Que história é essa que você não pode ouvir um não? Que você não pode ser contrariado? Que história é essa, rapaz? Você cria um filho dentro de casa aí, o que o bichinho quiser, você tem que fazer. Ah, não, eu vou fazer isso porque eu vou dar isso pro meu filho, porque tudo que eu não tive eu vou dar pro meu filho. Não é assim que... Isso aí não é educação, não. Sabe isso aí, irmãos? É tipo assim... Eu comparo assim, você, né? Eu comparo assim, às vezes o que acontece aqui? Às vezes o que acontece? Exemplo meu aqui, né? Eu tenho aqui uma cachorra, e desculpa o paralelo, mas é isso que eu vou fazer, né? Eu tenho uma cachorra aqui, então eu sei que o certo, irmãos, eu sei que o certo é todo dia, por exemplo, todo dia eu troco a ração dela, eu sei que o certo é isso, né? Mas às vezes eu não tô afim, assim, sabe, assim, de despender tempo com a cachorra, o que eu faço? Eu boto lá ração, um bocado de ração, sabe, para ela não me encher mais o saco. Entendeu? Deixo logo a ração com ela. Então é mais ou menos isso. Os pais enchem os filhos de brinquedo, de coisa eletrônica, de tudo que ele quer, assim, para encher, entupir lá de brinquedo, que é para ver se o menino se enteste lá e não enche o saco dele. Não é amor, não. Não é amor, não. Não é porque ele ama o filho, quer dar tudo pro filho. Ele quer se ver livre do filho. Ele quer que o filho não perturbe ele, porque filho dá trabalho mesmo. O filho necessita de atenção, você tem que estar ali junto com ele. Não é simplesmente encher um quarto de brinquedo e deixar o menino lá, não. Isso aí não é amor, não, amado. Isso aí é negligência, né? Isso é negligência. Pois bem, do mesmo jeito que eu sou negligente com essa cachorra, que eu não deveria estar fazendo isso. Eu deveria estar botando a ração dela todo dia. Mas eu deixo a ração lá para 2, 3 dias, que é para tipo assim, não me encher o saco, não ficar latindo aqui, me perturbando. Eu traçando esse mesmo paralelo, né? Por bem, aí o que acontece, irmãos, também, né? Os filhos hoje em dia estão cada vez ficando mais tempo em casa, né? Que isso também não é certo, né? Não é certo, né? Vamos dizer assim, babaquara dentro de casa, né? Babaquara dentro de casa, que começa a dar problema. Começa a dar problema, irmãos, começa a dar problema, né? Porque principalmente assim, é da própria natureza, por exemplo, o homem quando está adulto, eu posso até comparar com, né, na selva, comparar com o leão, né? O leão, quando ele fica adulto, ele chega num lugar lá, né? E ele quer desfazer aquela ninhada que está ali para estabelecer o território dele. Então, via de regra, ele até mata, né? Mata o leãozinho lá para poder tomar
tomar posse daquele lugar. Então, que a gente observa que um galalau dentro de casa, assim, já passado do prazo, né, dentro de casa, morando dentro de casa, com o tempo ele quer ser o chefe dentro de casa. Ele quer ditar as regras dentro de casa, entendeu? Ele quer tocar o terror, porque o território ali é dele, né? Supostamente seria dele. Então, isso é um erro, sabe por quê? Pai e mãe, eles têm obrigação, a palavra aí é obrigação para com os filhos, até que estes fiquem maior de idade. A partir do momento que o filho ou que a filha completou 18 anos de idade, né, o pai não tem mais obrigação legal com ele, né? A gente tem aquela obrigação afetiva, mas isso é uma coisa nossa, não é uma obrigação assim, moral, legal, de coisa de pai e mãe, né, de querer ali continuar, né, amparando. Inclusive, se ele está na faculdade, a gente, né, tá ali com ele ali, né, dentro de casa, a gente pagando tudo e tal. Mas o que acontece? O sujeitinho ou a sujeitinha começa a confundir, né, esse privilégio, essa liberalidade de pai e mãe, começa a confundir que é a obrigação que pai e mãe têm com ele, obrigação, não tem mais obrigação nenhuma, meu filho. Você já fez 18 anos, já era, né? Aí o bichinho para tentar chantagear pai e mãe, aí diz assim, eu não pedi para vir ao mundo, você tem obrigação comigo sim, eu não pedi para vir ao mundo. Minha irmã, quando teu filho disser isso, tu responde assim, olha, minha filha, se eu te dei a vida e você está insatisfeita com ela, se mate. Se mate. Sim, é simples, se mate. E outra coisa, se você não se matou até hoje, ou você não se matar, é porque você está gostando dessa vida que eu te dei, entendeu? Então, se por um lado, né, eu tive meu ganho te botando no mundo, no momento que eu te concebi, eu tive meu ganho, vamos dizer assim, você também está ganhando, porque você está gostando também, minha filha, meu filho, dessa vida que eu te dei, entendeu? Então, não venha tentar esfregar isso na minha cara, não, porque se você realmente não estiver satisfeito com a vida que eu te dei, você se mate, simples assim. Aí fica pai e mãe, ali nas garras de fio, galalau dentro de casa, entendeu? Galalau, bom de arrumar um serviço, entendeu? De arrumar a vida dele para lá, fica galalau dentro de casa, querendo ditar regra dentro de casa. Ditar regra dentro de casa. Amados, de maneira alguma, né? De maneira alguma. É claro aqui, né? É claro que eu não estou dizendo isso, irmãos, porque tem muitos pais também, sabe assim, que por qualquer besteira, qualquer eguagem, né? Maltrata o filho, às vezes espanca o filho por nada, entendeu? Aliás, você não deve espancar o filho por motivo nenhum, mas espanca os filhos, ou qualquer guagezinha parte para cima da criança com tudo, sabe? Isso é um covarde, um diabo desse tem que ir para cadeia, entendeu? Maltratar uma criança, ou às vezes humilha, né, o filho adolescente, sabe, irmãos, assim, não respeita os filhos, né? Os pais também têm que respeitar os filhos, né? Às vezes o pai, principalmente, com aquela desculpa que está sempre cansado, tal, não sai com o filho para comer uma pizza, né, assim, não inventa um programa com a filha ali, com a esposa, com todo mundo junto. Aquele pai mão de vaca, entendeu? Mão de vaca ali, que não abre a mão por nada. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, ó. Dinheiro, é lógico que a gente tem que administrar o dinheiro, mas dinheiro, daí a pouco você morre, meu sujeito, entendeu? Você morre aí, e tua mulher fica, entendeu? Tua mulher fica aí com a tua pensão, tudo, e um sujeito lá que não fez nada por merecer, vamos dizer assim, usufruir desse teu dinheiro, desse teu trabalho, né? Então, para com essa eguagem, entendeu? De dizer, eu tô cansado, não sei o quê, porque eu não vou gastar o dinheiro. Gaste o dinheiro, sim, com tua família, né? Programa uma viagem, aí viaja com ele, né? Para com essa eguagem aí de querer comprar porcelanato de último tipo para botar na tua casa, não sei o quê, geladeira, não sei de quanto. Pega esse dinheiro e vai usufruir tua vida com a tua mulher, rapaz, com teus filhos. Faz uma viagem boa, sabe assim? Vai para bons restaurantes. Se você pode fazer isso, faça, porque como a Bíblia diz, essa é a parte que te cabe debaixo do sol, né? É a única parte que te cabe debaixo do sol. Por quê? Porque tem muitos pais mesmo, amados, que são assim uns verdadeiros carrascos com os filhos, né? Olha, nem 8, nem 80. Nem 8, nem 80. A virtude, ó, tá no meio, né? Nem deixa teus filhos mandarem da tua casa, mas também não seja esse carrasco miserável com teus filhos, não. Amém, meus amados? Então fica assim. Vai agora para 1 hora de vídeo. O próximo vídeo eu prometo que vou tratar sobre finanças, vou tratar sobre parentes, né? Sogra, nora, etc. Vou falar sobre sexo, né? E quebrar alguns tabus
que as pessoas têm em relação à vida sexual do crente. Amém, meus amados? Então, até a próxima. Fique com Deus.